Empreender com a Bíblia, é um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Hoje, numa live super especial, nós vamos falar sobre a parábola do semeador e nós vamos descobrir o que essa parábola tem a ver com o nosso negócio, o que ela pode nos ajudar a vender mais, tá? Essa live vai ser muito incrível. Para quem não me conhece, eu sou Matheus Souza, eu sou empreendedor, educador e eu ensino empreendedores cristãos a alcançarem a prosperidade financeira através dos princípios bíblicos. Então, se você gostou, já segue o nosso perfil aqui no Instagram, tá bom? E, é claro, deixa sua curtida nesse vídeo e compartilha essa live também com mais pessoas, mais empreendedores, mais amigos que podem precisar desse tipo de conteúdo também, tá bom? Que vai ser sensacional. Minha prima hoje está aqui me ajudando. Assim que for chegando alguém, ela vai estar me avisando para que a gente possa estar abraçando, tá bom? Mas uma informação importante também. Quinta-feira que vem, dia 26 de janeiro, vai acontecer a oficina Empreendendo com a Bíblia, que vai ser um evento online 100% gratuito, no qual eu vou mostrar o caminho que a Bíblia nos mostra para alcançar a prosperidade financeira. Então vai ser um evento incrível, pode ter certeza que vai ser um evento incrível e que eu vou estar mostrando esse caminho, mostrando princípios bíblicos para a prosperidade, e eu tenho certeza que você não pode perder essa live, tá bom? Essa live vai ser uma live exclusiva, uma live fechada, não vai ser uma live aberta. Por isso, eu vou te pedir, depois dessa live, depois que a gente encerrar essa live, você vai no link da bio aqui no Instagram, vai clicar no link que está lá e vai se inscrever para a oficina Empreendendo com a Bíblia. Tenho certeza que você não vai se arrepender em se inscrever nessa live, e ela pode ser, e com certeza eu acredito que vai ser um divisor de águas na sua vida para alcançar a prosperidade financeira aí através dos princípios bíblicos, tá bom, gente? Então, acabou a live aqui, vai lá no link da bio, se inscreve, é só colocar um e-mail lá e você já está garantido nessa live que vai ser incrível, tá bom? Minha esposa está aqui, está lá na igreja lá e está aqui conectada com a gente também. Mais alguém? Tá. Então vamos começar aqui, vamos estar falando sobre a parábola do semeador, tá? A parábola do semeador. Eu vou estar falando para vocês, contando um pouco dessa história, de como é a parábola do semeador, e como eu faço nas outras lives, eu vou pontuando cada tópico, né, dessa live, o que isso tem a ver com a gente, o que a gente pode tirar de insight dessa história. A parábola do semeador é o seguinte: o semeador saiu a semear, e é bem provável que aquele semeador ele escolheu as melhores sementes, né, para colocar na terra. Mas por algum motivo ou outro, o bornal, que é aquele saquinho que o semeador carregava as sementes, estava furado. E enquanto ele andava, parte dessas sementes caiu à beira do caminho. E logo as aves vieram e roubaram aquelas sementes. Ele continuou caminhando e parte dessas sementes também caiu entre as pedras. E por ter pouca terra, né, aquela semente até germinou, porém ela não tinha terra suficiente para ter raiz, e logo veio o sol e queimou aquela semente e ela não pôde dar frutos. Outra parte da semente caiu entre os espinhos, ela também germinou, começou a crescer, só que ao crescer ela começou a ficar sufocada pelos espinhos e ela acabou morrendo e não frutificou também. E outra parte dessas sementes caiu em uma terra boa e ela germinou, cresceu e deu muitos frutos, a 30, a 60 e a 100. A parábola dos semeadores, para quem depois quiser ler na Bíblia, tá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, tá bom? Então a gente vai falar nessa história sobre uma semente caindo em 4 solos diferentes, tá bom? E a gente vai pontuar cada coisa. E o que essa história tem a trazer para mim? O primeiro ponto é que não adianta eu ter uma semente boa e colocar em um solo ruim. Não adianta eu ter uma semente
frutífera se eu colocar em um solo ruim. Ou seja, não adianta eu ter um produto bom ou um serviço bom e estar vendendo para pessoas erradas. Ou eu posso estar até vendendo para pessoas certas, porém eu estou me comunicando de forma errada com esse público, tá bom? Então você pode estar se debruçando muito tempo aí sobre um produto, melhorando o produto, só que você está vendendo para a pessoa errada, você não está se comunicando direito com esse público, e aí você não está vendendo e não sabe por que está vendendo, acha que o problema é do produto, acha que o problema é do serviço, porém a sua comunicação talvez esteja errada, ou o seu público também está errado. Lembrando que venda é uma relação comercial, tá? Uma transição comercial. E como toda relação, precisa haver comunicação, tá? Se numa relação você não tem uma comunicação assertiva, você não tem uma comunicação clara, algo pode dar errado. Então, às vezes, você está com um produto bom, um serviço bacana, só que a sua comunicação não é boa, você não está se fazendo entender pelo seu prospecto, tá? Ou como a gente fala aqui no mundo digital, você não está sendo entendido pelo seu avatar e você não está conseguindo se comunicar com ele direito. Então, antes de vender, você precisa saber de duas coisas. Você precisa saber qual o seu nicho e qual o seu avatar. Qual o seu nicho e qual o seu avatar. Lembrando que avatar é o perfil do cliente. O seu avatar é o perfil do cliente. Ou seja, antes de você vender qualquer produto, você vai ter que saber qual o seu nicho e qual o perfil do seu cliente. Tá? Em que área você tá vendendo, né? Qual o seu nicho, né? Você vende, por exemplo, aqui eu tenho uma gráfica, eu vendo no ramo de personalizados, mais especificamente sublimação, né? Porque existem vários métodos de você personalizar produtos, mas eu só personalizo por sublimação. Então esse é o meu nicho. Eu falo para clientes que querem esse tipo de produtos sublimáticos. Tá bom? É importante você saber definir o seu nicho. Tá, e como que eu defino o meu avatar? Como que eu defino o perfil do meu cliente? Avatar. Você vai precisar identificar qual é o gênero, se você vende para homens ou para mulheres. Você vai identificar qual a idade do seu avatar, tá? Ocupação, pode ser que faça sentido para você se você fala para médicos ou advogados, pessoas específicas. Você pode estar identificando, por exemplo, religião. Aqui, nesse nicho que eu estou fazendo agora, eu ensino empreendedores cristãos, tá? Através dos princípios bíblicos. Então, religião, para mim, faz todo sentido. Então, por exemplo, gênero, para mim, eu falo para homens e para mulheres. Idade, para mim, provavelmente empreendedores, eles estão entre mais ou menos a faixa de 25 a 54 anos. Né? Antes disso, é muito difícil um jovem empreender antes dos 25 anos. Então, eu já estou segmentando aqui pela idade. Ocupação, eu falo com vários empreendedores de vários nichos diferentes. Religião, tem que ser cristão, porque eu falo muito sobre Deus, sobre as parábolas bíblicas. Então, saber entender o perfil do seu cliente vai ser fundamental para a sua comunicação. Como eu estou falando aqui para empreendedores cristãos, eu tenho uma linguagem específica para esse público. Eu falo de coisas relacionadas à Bíblia,
né? Eu falo sobre as histórias bíblicas. Então eu tenho uma comunicação mais assertiva quando eu conheço quem está do outro lado, para quem eu estou vendendo, para quem eu estou me comunicando. E essa é a primeira lição que a parábola do semeador traz para a gente. Chegou aí? Tá. Então agora a gente vai falar sobre o segundo ponto dessa parábola. Vamos lá. Qual o segundo ponto dessa parábola? A história fala que o semeador saiu para semear. E por algum motivo, né, o seu bornal, que era aquele saquinho que ele carregava, estava furado e parte das sementes caiu à beira do caminho. E logo veio as aves e roubaram aquelas sementes. O que essa história tem a dizer para a gente? Que a semente sendo roubada pelas aves no caminho é quando você tenta vender para alguém ou quando você tenta se comunicar para alguém, você não consegue atrair a atenção daquela pessoa. A venda, como eu falei, tem a ver com relacionamento. Se você não consegue atrair a atenção de uma pessoa, você nunca vai conseguir se relacionar com ela. Porque o primeiro passo para acontecer uma relação, um relacionamento, é você conseguir atrair a atenção daquela pessoa. Lembrando que a moeda mais importante dos nossos dias é o tempo. Tá bom? Então, atrair a atenção da pessoa é fazer com que ela dedique tempo para você. Por exemplo, quem está assistindo agora a minha live está dedicando tempo a adquirir conteúdo estando aqui. Ou seja, é por isso que as plataformas das redes sociais ela paga pessoas para atrair a atenção de outras. É por isso que esses grandes influencers das redes sociais, eles ganham tanto dinheiro, porque eles atraem a atenção das pessoas e retêm o tempo dessa pessoa dentro da rede social. É por isso que as redes sociais pagam essas pessoas, porque elas fazem com que pessoas gastem o seu tempo dentro ali, consumindo conteúdo dentro das redes sociais, ao invés de estar em outro lugar, tá bom? E como eu posso atrair a atenção das pessoas, sendo que tem tanta gente hoje, tem tanta informação nas redes sociais, tem tanta distração, como que eu consigo me comunicar bem com as pessoas, né? Me diferenciar nesse mundo da internet, sendo que tem tantos concorrentes, tantas pessoas brigando pela atenção das outras? A primeira coisa é o seguinte: você ser um especialista no seu nicho. Tá? Como que você vai atrair a comunicação das pessoas? Primeiro, como que você vai atrair a comunicação? Primeiro, sendo o primeiro a dar notícias do seu nicho. Lembra que eu falei que antes de você vender qualquer coisa, comunicar, você precisa saber qual é o seu nicho? Se você for o primeiro a trazer informações importantes, a trazer notícias a respeito do seu nicho, você vai ser visto como começar a ser visto como uma autoridade. Segunda coisa, dando informações escassas. Ou seja, trazendo informações importantes, não trazendo informações que todo mundo já sabe. Por exemplo, hoje a cotação do dólar está tantos reais. Isso é uma informação que, se você botar lá no Google, você descobre. Mas quando você traz uma informação importante, algo que ninguém sabe, ou algo que você encontrou numa fonte que pouca gente tem acesso, aí você
começa a ser visto como um especialista no seu ramo. As pessoas começam a ficar mais de olho em você. Poxa, ele sempre é o primeiro a trazer as novidades, então eu vou estar sempre ligado no Instagram dele, no YouTube dele, porque ele sempre, todo dia, traz informações importantes que são relevantes para mim. E são informações que a gente não encontra em qualquer lugar, porque ele tem uma fonte específica, ele tem algo que... ele tem uma fonte que pouca gente tem, e ele sempre traz informações relevantes. Então, você vai começar a se diferenciar e atrair a atenção das pessoas quando você for o primeiro, né, a mostrar novidades e você trouxer informações escassas. E terceiro, falar de forma objetiva e personalizada. De forma objetiva e personalizada. Ou seja, lembra que você precisa saber quem é o seu avatar, qual é a pessoa que você está vendendo, você está se comunicando. Então, quando você consegue, você sabe quem é essa pessoa, você consegue falar de forma objetiva e personalizada. Você sabe como falar, você sabe o linguajar, os termos técnicos daquela área. Então, você começa a atrair as pessoas por esse diferencial, porque você já não é mais do mesmo, você não é mais uma pessoa na internet falando das mesmas coisas, não, você é alguém diferente, trazendo uma comunicação diferente, sendo um especialista, uma autoridade, falando bem, atraindo bem as pessoas. Quando você consegue atingir isso, você já não é mais um na internet, você é o especialista daquela área, você é a pessoa que as pessoas vão procurar para se informar melhor, tá bom? Então esse é o segundo ponto importantíssimo aí na parábola do semeador. Vamos lá, terceiro ponto. Fala que outras sementes caiu em meio às pedras e elas não conseguiram ter raízes e por isso secaram e morreram. O que essa parte da parábola quer dizer? É quando você tenta se comunicar com alguém ou tenta vender para alguém e a sua comunicação é uma comunicação rasa, tá bom? Não é uma comunicação assertiva, tá? E isso acaba prejudicando muito a sua comunicação, tá? Minha mãe? Tá. Vamos lá, gente. Hoje tá um pouquinho quente aqui. Só um pouquinho. Faz o seguinte. Vai lá no banheiro e pega uma toalha pra mim. Lá no último banheiro, uma toalha verde. Não joga pra cá não, por causa do ventilador. Tá? Pedir um suporte aqui, que a gente está ao vivo, mas está muito quente aqui. Para quem é de outro estado, a gente está aqui no Rio, está fazendo um calorão, verão, tá? Então tá bem complicado aqui, mas vamos lá. Terceiro ponto importante é as sementes caíram meio às pedras. É quando você tem uma comunicação rasa, tá? Quando você fala com as pessoas, mas não gera valor. Por exemplo, é como se eu estivesse vendendo esse pilô. Esse aqui é um pilô que tem mais ou menos 15 centímetros, ele é da cor azul, ele tem uma tampa azul, a ponta dele é uma ponta fina, que dá para você escrever muito bem e tudo mais. O que eu fiz aqui? Eu só mostrei as características do piloto. Falei que é um piloto de mais ou menos 15 centímetros, da cor azul, mas eu não gerei valor. Eu não falei que esse pilô é um pilô que você consegue apagar, que ele não marca o seu quadro. Eu não falei que esse pilô ele dá uma escrita suave na hora que você coloca no quadro, entendeu? Então, assim, é muito importante. Então, vou parar aqui, gente.
Então, é muito importante que você gere valor quando você está vendendo para alguém. Tá? Então, por exemplo, eu vendo canecas aqui na minha gráfica, vendo camisas. Mas aí eu preciso mostrar valor para as pessoas que, ao comprar aquela caneca, ela vai estar demonstrando carinho para outra pessoa, ela vai estar trazendo felicidade para outra pessoa. É mostrar as coisas por detrás do superficial. O que muitas pessoas estão fazendo é dando apenas características do objeto e não mostrando o que aquele objeto pode trazer de benefícios para a vida do seu cliente, do seu prospecto, sabe? Quando você começa a fazer isso, você muda a sua comunicação, você começa a mostrar os benefícios do seu produto, você começa a mostrar a vida do seu cliente sem o seu produto e a vida do seu cliente com o seu produto, a transformação que o seu produto gera na vida do seu cliente. Se você não faz isso, você não consegue se comunicar, você faz uma comunicação rasa e você não consegue atrair as pessoas. Porque comprar piloto por piloto, você acha em qualquer papelaria. Mas se você mostrar o diferencial do seu produto e do seu serviço, aí é diferente. Aí ele vai começar a ver o seu produto com outros olhos. E aí ele vai ter até menos uma objeção, que é o dinheiro. Ele vai começar a ver mais valor no seu produto, de tal forma que você pode até comprar um pouco até mais caro, só que porque ele tem uma percepção diferente de valor do seu produto, tá bom? Então, existem 4 tipos de comunicação na hora de você vender. Você tem aquela comunicação que a gente chama de jornal nacional, que é apenas aquela comunicação que você informa. Por exemplo, hoje a cotação do dólar é tantos reais. Isso é uma informação. 5,15. Então, por exemplo, hoje a cotação do dólar é 5,15. R$ 5,15. Isso é apenas informativo. Você não está mostrando nada diferente. Essa informação, se o teu cliente for no Google agora, ele vai ter. Essa aqui é uma informação pobre, tá? É o tal do conteúdo do Jornal Nacional. Você está apenas informando, tá? Você está sendo mais do mesmo, tá? Você não está gerando diferenciação da sua comunicação, tá? Então, está fazendo uma comunicação muito rasa. Agora, existe outro tipo de conteúdo, tá? Isso aqui também é para a gente, tanto que trabalha no offline, quanto para quem trabalha no online. Tá? Isso aqui serve para as duas pessoas. O segundo tipo de conteúdo é informação mais análise. Ou seja, isso aqui é um conteúdo de mais valor. Você não está apenas informando, você faz uma análise. O que encadeia o dólar estar a R$ 5,15? O que isso pode acarretar? Tá? Pessoas, por exemplo, o dólar estando mais caro, pessoas vão vender dólar, né? Vão vender mais dólar. Não vão comprar dólar e vão vender. Ou seja, isso é uma análise. Quando eu tenho uma informação, eu consigo analisar. Essa é uma informação de maior valor. Por quê? Você está digerindo essa informação para o seu cliente. Então, quando eu dou uma informação do meu piloto e faço uma análise em cima disso, eu começo a ser visto pelo meu cliente de uma forma diferente. Poxa, ele não está só informando as características do produto, ele está informando e analisando o que aquelas informações podem me ajudar, tá bom? Isso é um ponto importante. Temos o terceiro tipo de conteúdo, que é a informação. Vou abreviar aqui que vai para não ficar muito grande. Vou botar informação mais análise mais recomendação.
análise, informação, mais análise, mais recomendação. Ou seja, além de eu informar, eu fiz uma análise e eu sugiro algo para as pessoas. Tá? Voltando ao exemplo aqui da cotação. O dólar está 5,15, as pessoas estão, eu faço uma análise, as pessoas estão vendendo mais dólar do que comprando, e eu recomendo você investir em tal empresa, devido o dólar estar nesse valor, ou seja, informação, análise e recomendação, sabe? Olha como a informação ela vai ficando mais valiosa. Por quê? Porque além de você digerir agora essa informação bruta, o seu cliente você está dando uma recomendação, ou seja, está fazendo com que ele pense menos, sabe? Você está fazendo com que ele ganhe tempo. Se você informa, analisa e recomenda, você é visto como uma autoridade, você é visto como uma pessoa relevante, sabe? E aí, consequentemente, você atrai mais a atenção das pessoas, porque você é alguém relevante. E o quarto tipo de conteúdo é exatamente isso aqui, informação, mais análise, mais recomendação de um especialista. Recomendação de especialista, ou seja, é a mesma coisa, só que aqui quem está falando é uma autoridade. É por isso que as consultas médicas são tão caras, porque o médico ele te informa, ele faz os exames, ele analisa os exames e ele recomenda o medicamento. Tá? E quando ele é um médico, né? E quanto mais autoridade, mais renomado é o médico, mais caro são as consultas, entendeu? Então, essa questão, para você se tornar uma autoridade, para você ter uma comunicação mais profunda, para você atrair as pessoas, você precisa ter uma comunicação desse tipo aqui. Informação, mais análise, mais recomendação. Tá bom, gente? Esse é o terceiro ponto aí da parábola do semeador. Andressa Jéssica, seja muito bem-vinda à nossa live. Espero que ela possa te ajudar de alguma forma também, tá bom? Pode deixar aqui, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo aqui, a gente pode estar respondendo ao vivo. E quem for entrando, gente, vai apertando o aviãozinho, compartilha, porque a gente está apenas na metade da nossa live, tá bom? E tem muito conteúdo ainda, muita coisa para a gente falar. A gente já falou sobre como atrair os clientes, estamos falando aqui como ter uma comunicação que vende, tá? Como ter um conteúdo que vende para os seus clientes. Então, tá muito boa essa live e tenho certeza que ela vai ajudar muita gente também. O rosto aqui. Vamos lá. Outro ponto é quando as sementes ela caem entre os espinhos, tá? Ela cai entre os espinhos. Isso é quando você até tem uma comunicação boa, você até consegue atrair a atenção do seu cliente, porém acontece algo, que são os espinhos, tá? Ele está pronto a comprar de você, só que aí vem uma voz no ouvido dele chamado objeções. E o que são objeções? São desculpas que o cérebro do seu cliente dá para não comprar o seu produto. Ou seja, ele até gostou, ele até está ali engajado no seu conteúdo, se educando com você. Na hora dele comprar, dele passar o cartão, ele ouve uma voz no ouvido dele falando algumas coisas. Primeiro, que são as objeções mais comuns. Não tenho dinheiro.
Segundo, não tenho tempo. Outra objeção, não tenho apoio. Tenho medo. Essas coisas, muitas das vezes, na hora que você está fazendo uma venda, o teu cliente começa a ter alguns tipos de objeções. Poxa, mas beleza, gostei do produto, tudo, só que o valor não está de acordo, eu não tenho dinheiro, não dá para mim. Muitas das vezes ele até tem dinheiro, mas ele está com medo. Aí entra outra objeção, às vezes ele está com medo de fazer aquela relação comercial, aquela compra, sabe? Então, são coisas, são desculpas que o teu cliente dá na mente dele para ele não comprar o seu produto. E aí, qual que é o nosso desafio? É descobrir as objeções do nosso nicho. Lembra do nicho lá no começo da live que eu falei? Por isso que é importante você saber do seu nicho. Quais são as objeções do seu nicho? Tá? Às vezes, o teu cliente vai falar que não tem dinheiro. Às vezes, o teu cliente vai falar que está com medo. Às vezes, ele vai falar que não tem tempo. Às vezes, você está vendendo um curso, alguma coisa. Ele vai falar, mas eu não tenho tempo de estudar. Eu não tenho tempo de... Às vezes, você vende curso de inglês, por exemplo. Mas eu não tenho tempo de estudar. Entendeu? Então, existem várias objeções que podem estar impedindo de você fazer uma venda. E aí você vai ter que quebrar essas objeções. Mas primeiro você vai precisar conhecer. Conhecer para depois quebrar as objeções. Porque muitas das vezes o teu cliente tem até dinheiro, mas ele dá uma desculpa porque naquele momento comprar o seu produto não é uma prioridade para ele. E aí ele fala que não tem dinheiro. Porque dinheiro e tempo são questões de prioridade. Se a pessoa ver valor no seu produto, se você consegue mostrar de fato o valor do seu produto para o seu cliente, ele vai ter a percepção de valor e vai custar o valor que for que ele vai comprar. Tá? Então, as objeções são aqueles espinhos que vão sufocar o teu cliente na hora de tomar a decisão de fazer a compra do seu produto. Tá? E você vai ter que saber cortar e quebrar essas objeções. Como um bom jardineiro, você vai ter que cortar esses espinhos para deixar essa planta crescer. Tá bom? E cada nicho tem as suas objeções. Por exemplo, no meu caso aqui, muitos cristãos têm objeções que acham que ser próspero pode impedir a salvação deles, que o dinheiro é a raiz de todos os males, que os ricos eles não herdarão o reino dos céus. São objeções que o meu avatar, né, que a pessoa que me assiste, ela tem muitas das vezes. Ela acha que a Bíblia ela só foi escrita para salvação. Também foi escrita para salvação. Mas como Deus sabe que nós somos pessoas tanto terrenas como celestiais, ele deixou conselhos tanto para a gente alcançar a vida eterna, como para a gente ter um bom relacionamento aqui na Terra. Se você parar para ver os livros de Provérbios, por exemplo, e Eclesiastes, tem vários conselhos de relacionamento, tem vários conselhos de finanças, ou seja, Deus deixou nas suas escrituras orientações para várias áreas da nossa vida. Só que muitos cristãos foram ensinados que a Bíblia é só para salvação, que você poupar dinheiro é juntar tesouros na terra. E isso são objeções falsas, mas isso vai estar na cabeça do meu avatar, ou seja, do perfil da pessoa que me assiste. E eu vou precisar quebrar essas objeções, como eu fiz em vários vídeos, mostrando textos bíblicos e quebrando essas objeções segundo a Bíblia Sagrada. Tá bom? Deixa eu ver. Então, são esse tipo de objeções que a gente vai ter que trabalhar aqui e vai ter que quebrar. E isso é mais um ponto que a gente extraiu aí da parábola do semeador, né? A gente viu como é interessante essa parábola e quantos insights ela
traz para a nossa vida e nos ensina como vendas, né? É muito interessante isso. Um outro ponto dessa parábola é agora a semente caiu em terra boa, tá? E um ponto que eu vou tocar aqui, importante, é que para você ter uma terra boa, o que você tem que fazer para ter uma terra boa? Adubar, nutrir aquela terra. Ou seja, antes de você vender o seu produto, como eu falei, você vai ter que gerar valor. E como você gera valor? Através de conteúdos, tá? Através de conteúdos. Você nutrir a sua audiência é o mesmo que educar. Um exemplo aqui que eu sempre guardo aqui, que eu acho muito bacana, é, por exemplo, alguém que vende produtos para limpeza de sofá. Muita gente fala assim, mas para que eu vou precisar ficar limpando meu sofá sempre? Mas quando ela sabe que você não limpar o sofá pode trazer doenças para ela, para os filhos, às vezes o cachorro sobe em cima do sofá, caga em cima do sofá, mija no sofá, e aquilo vai gerando ácaros, vai gerando várias coisas ruins que pode prejudicar a respiração, pode trazer alergia a alguém da casa. Quando ele é conscientizado que aquilo, limpar o sofá traz saúde para a casa dele, traz menos doenças, né? Ele vai gastar menos com medicamento, ele começa a ver a limpeza de sofá como uma coisa boa. Isso é um exemplo, sabe? E como que eu ensino e conscientizo o meu avatar disso? Fazendo conteúdo, mostrando como é a vida dele com o sofá sujo e como é a vida dele com o sofá limpo, o que aquilo vai agregar, quais são os benefícios. E aí você começa a mostrar valor nisso. E você com certeza vai conseguir adequar isso ao seu nicho, ao seu produto, ao seu serviço, tá bom? Por exemplo, massoterapia, um outro exemplo aqui. Às vezes a pessoa está sentindo muitas dores. E você mostrar como é a vida dele sem a massoterapia e como é a vida dele com a massoterapia. Quanto ele vai estar relaxado, quanto ele vai ser mais produtivo no trabalho dele. Tá? Às vezes ele não se preocupa nisso. Às vezes ele nem pensa nisso. Às vezes ele está gastando até remédio para melhorar aquelas dores. Porém, se ele entender que ele fazer uma sessão de massoterapia por semana vai melhorar a qualidade de vida dele, vai tornar ele a pessoa mais produtiva, mais próspera no trabalho dele, ele vai começar a ver a massoterapia com outros olhos. Ou seja, e como que eu consigo gerar essa conscientização? Fazendo conteúdo, educando o meu avatar, tá? Então, isso é um ponto importante, tá? E o último trecho dessa parábola é quando ele fala que a semente caiu em terra boa. E cair em terra boa, a semente caiu em terra boa, ela cresceu e frutificou, tá? O fruto, né, nessa parábola, a gente pode comparar com uma transformação do seu produto. O que o seu produto traz de transformação para a vida do seu cliente? Tá? Lembra do que eu acabei de falar sobre a questão do produto de limpeza para sofá e sobre a massoterapia? Qual é o fruto, né, do seu serviço, por exemplo, de massoterapia? É ter a pessoa mais relaxada, a pessoa sem dores, a pessoa mais produtiva no trabalho. Esses são os frutos. É por isso que você precisa mostrar os frutos. E é por isso que é tão importante você colocar depoimento em suas redes sociais. Porque a pessoa que está em dúvida em comprar o seu produto, às vezes ele vê um depoimento de uma pessoa parecida com ele, que fez a massoterapia e que hoje é uma pessoa mais produtiva, né, no seu trabalho. Tá? Ou, por exemplo, a questão da limpeza de sofá. Às vezes a pessoa está receosa em comprar, não sabe se o produto funciona. Aí você mostra um sofá sujo e outro sofá limpo. E você mostra uma pessoa fazendo um depoimento. Depois que ela fez a limpeza no sofá, os filhos dela não tiveram mais problemas alérgicos, né? Não tiveram mais problemas respiratórios. Sabe? Você mostrar isso vai fazer com que aquela pessoa que está tendendo a tomar uma decisão por você para comprar o seu produto, ela definitivamente acerte lá e feche negócio com você.
Então, saiba que os frutos é igual à transformação do seu produto. Tá? Qual a transformação aqui desse Instagram, desse tipo de conteúdo que eu faço? É pegar uma pessoa que não está conseguindo ser próspera e mostrar para ela princípios da Bíblia de ela ser uma pessoa próspera. Ou seja, antes desses ensinamentos a pessoa não tem prosperidade, depois desse ensinamento ela tem a prosperidade, porque ela entendeu os conceitos bíblicos, princípios bíblicos, e ela começou a aplicar isso na vida dela e, consequentemente, ela consegue ter mais dinheiro e ser uma pessoa mais próspera também. Tá bom? São que horas, mano? E agora a gente vai para a última parte da nossa live, tá? A parábola do semeador também vai falar um pouco sobre o funil de vendas, tá? Para quem não sabe o que é um funil de vendas, tá? São etapas que o teu possível cliente, né, a gente vai chamar de avatar ou prospecto, que teu avatar vai passar até fechar a compra com você. A gente chama exatamente isso de funil de vendas, tá? Então vou desenhar mais ou menos aqui um funilzinho. Tá bem esquemático mesmo. Tá? Um funil bem esquemático aqui para a gente poder tá falando. Então vamos lá. Quem chegou? Elisete, lá de Bananeiras, na Paraíba. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por você estar aqui, tá bom, Elisete? Espero que essa live te ajude de alguma forma. Então a gente vai falar aqui sobre o funil de vendas, tá? São etapas que até o teu cliente fechar uma venda com você. Então, o primeiro tipo de cliente que está aqui no topo do funil é o cliente espectador. Eu vou falar tanto para quem trabalha no offline quanto para quem trabalha no online. Por exemplo, quem trabalha no offline, por exemplo, tem uma loja de calçados. Que tipo de cliente é esse espectador? Vê, você tem uma loja ali e um cliente entra na loja e começa a olhar os modelos de calçados que você tem. E aí um vendedor chega para ele e fala: você precisa de alguma ajuda? E o que ele fala? Só estou olhando. Né? Ou seja, é o cliente espectador. Ele entrou na sua loja pela primeira vez, tá? E ele começa a avaliar o que tem na sua loja. Tá? No mundo online. Por exemplo, uma pessoa entrou no seu Instagram pela primeira vez, viu um conteúdo seu, chamou a atenção dela, ela entra e ela começa a olhar o que tem dentro do seu Instagram. Ela olha os destaques, ela olha os vídeos, entendeu? Ela faz uma avaliação rápida de você. Mas como ela ainda é um espectador, ela pode facilmente se distrair e ir para um outro Instagram, um outro interesse dela, sabe? É a primeira etapa do seu avatar, tá? É exatamente a semente que cai na beira do caminho. Ela pode ser facilmente capturada ali por uma ave, por um outro Instagram, por outra influencer e tirar ela do seu Instagram, ali da sua loja, entendeu? Essa é a primeira etapa, é o cliente espectador, tá? Ele só está olhando e ele pode facilmente se distrair, ir para uma outra loja, ir para uma outra conta, né? Falando do offline e do online. O segundo tipo de cliente é o cliente que ele já está dentro do funil, tá? Mas ele está bem aqui no comecinho. É o interessado. É como se fosse semente caindo em meio às pedras, ou seja, ele não tem raiz,
Ele entrou na sua loja, ele viu algo que interessou ele e ele começa a olhar tudo de forma mais minuciosa. Ou seja, aquela pessoa que já viu o teu conteúdo uma vez, 2 vezes, ele entra dentro do teu Instagram e começa a ver os vídeos, começa a consumir mais aqueles vídeos, tá bom? Ele não curte, ele não comenta, ele só tá ali olhando, tá? E na loja a mesma coisa, é o cliente que tá ali olhando, ele vê um modelo, vê o outro, vê vários tipos de calçados, várias cores, vários modelos, ele tá ali dentro, né, da sua loja ou da sua conta, mas ele está ali interessado, tá bom? Ele já não é mais espectador, porque algo atraiu ele ali, ele já está mais envolvido, porém, ainda ele está suscetível a não engajar com você, ou a sair da sua loja, ou sair do seu Instagram, tá bom? Então, é a segunda etapa desse cliente, é como se fosse a semente caindo em meias pedras, ou seja, ele ainda não tem uma raiz fixada ali. Terceiro tipo, ele já está dentro do funil, é o cliente admirador. É aquele tipo de cliente que ele já está dentro da sua loja, ele já viu os modelos e ele começa a perguntar: você tem esse outro calçado, ou esse calçado com outra cor? Você tem outros modelos? Ele começa a tirar dúvidas, tá? Ele começa a engajar mais com você, ele já tem uma comunicação mais aberta, sabe? Com você. No mundo online, ele é aquela pessoa que está no seu perfil já, ele já curte, ele já comenta, ele já está mais engajado com você, tá bom? Ele responde a tua caixinha de pergunta, tá? Ele já está mais quente, né? Que a gente fala que existem várias temperaturas de cliente. O cliente frio, né? Que seria esse tipo de cliente aqui, né? O cliente frio, o cliente morno, né? Que seria esse interessado, e o cliente mais quente, que seria esse aqui, que é o admirador. Ele está mais propenso a fechar uma venda com você, tá bom? Ele já te conhece, você já não é um desconhecido para ele, sabe? E todos nós temos esses tipos de clientes, tá? Tem gente que está conhecendo a gente agora, que o Empreender com a Bíblia. Tem gente que já conhece a gente. Tem gente que já está conhecendo, mas ainda está tímido ainda, não curte, não comenta, mas está só olhando, só para ver onde vai dar, entendeu? A gente precisa entender isso. E aí, para cada tipo de cliente, a gente vai criar um conteúdo específico, né? A gente vai criar conteúdos para esse cara aqui que só está olhando, a gente vai criar uma comunicação para esse cara aqui que está interessado, e a gente vai criar uma comunicação para esse cara aqui que já está admirando o seu trabalho. E o último é o comprador. É aquele que já passou por todas essas etapas aqui e já está com você, ele vai, passa o cartão, ele já é um consumidor do seu produto, tá bom? E se ele gostar do seu produto, ele vai te recomendar para outras pessoas. Essa é a última etapa, tá? É exatamente a semente que caiu em boa terra, tá? É exatamente essa semente aqui. O admirador é aquele que tá aqui quase para fechar, só que ele caiu ainda entre os espinhos. Lembra das objeções? Ele está propenso a fechar com você, porém tem alguma coisinha, tem uma pulga atrás da orelha dele que ainda não está fazendo ainda ele fechar o negócio com você. Mas aqui é a semente que caiu em terra boa, ou seja, ele compra de você, ele faz negócio com você e ele começa a gerar frutos, ou seja, começa a gerar transformação. Tá bom, gente? Espero que essa live aí possa ter ajudado em algo, tá bom? Quero agradecer a Elisete, esteve aqui, a Andressa, a Jéssica, a minha mãe, a minha esposa também, minha prima Giovana aqui me ajudando também. Muito obrigado, tá bom? Vou fazer um mexão aqui. Quem precisar de serviços de artes, design, pinturas de parede, tudo, minha prima, ela faz aqui. Pode entrar aqui em contato com o nosso Instagram aqui, que a gente vai estar postando as redes sociais dela. Mas é Giovana de Souza, tá? Quem quiser procurar e conhecer os trabalhos dela também aqui, vocês vão gostar bastante, tá bom? Muito obrigado, tá? Como de praxe, eu vou fazer uma oração
para a gente estar encerrando aqui, né? Falamos sobre a parábola do semeador e tiramos vários insights importantes. E eu quero, nesse momento, pedir a Deus para que possa abençoar a sua vida, o seu negócio, né? E as suas finanças, tá bom? Deus, te agradecemos por esse dia, obrigado, Senhor, por essa live, obrigado porque o Senhor tem nos instruído através de tuas palavras a termos uma vida financeira mais saudável, a termos um negócio mais próspero e que tu possa abençoar a vida de cada pessoa que está assistindo essa live agora nesse momento ou que futuramente assistirá também, que elas possam ser abençoadas por essa palavra, por esse conteúdo e que o Senhor possa frutificar e multiplicar os ganhos dela no seu trabalho, Senhor, trabalha na vida dela, na mente, na mentalidade dela cada dia, abençoa ela na sua família. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, gente, é isso. Muito obrigado, tá? Depois dessa live aqui, vá lá no link da bio, faça a sua inscrição, tá? Oficina Empreendendo com a Bíblia. Coloca lá o seu e-mail, vai ser quinta-feira que vem, dia 26 de janeiro, às 20 horas, tá bom? Você não pode perder essa live. Nessa live eu vou mostrar o caminho que a Bíblia fala sobre a prosperidade e tenho certeza que essa live vai ser um divisor de águas na sua vida. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe sua vida, tá? Bom descanso e nos vemos, é claro, na próxima live, tá bom? Um forte abraço. Fica com Deus.